Pare. Não role a tela. Eu fui enviado aqui para uma pessoa e essa pessoa é você. Há um registro que acabou de ser feito no céu sobre aquilo que você suportou em silêncio esta semana, e eu tenho a permissão de Deus para te entregar a chave que vira essa história. Esta mensagem não é um acidente na sua noite, é uma intimação do céu. Você conhece bem a sensação de ser invisível em uma sala cheia, como se sua voz não tivesse som e seu corpo não tivesse sombra. Você está presente, mas não está lá. Você contribui, mas não assina. É a sua ideia, mas o crédito vai para a equipe. É o seu esforço, mas a promoção vai para o outro. É uma dor silenciosa, uma auto-invisibilidade que ninguém vê, porque você aprendeu a sorrir e aplaudir, enquanto por dentro uma parte sua se apaga. É você, naquela reunião, em silêncio, enquanto uma conquista sua é celebrada, mas o crédito é dado à equipe ou a outra pessoa. É você se olhando no espelho de manhã e sentindo um estranhamento, como se a pessoa no reflexo não correspondesse à identidade que Deus sussurra no seu espírito. O mundo te chama por um nome, mas o céu te chama por outro. E você está vivendo no meio dessa dissonância, desse ruído que te cansa a alma. Você já se perguntou por que isso acontece? Porque você sente que as bênçãos sempre passam raspando por você e pousam no colo de outra pessoa. A verdade, meu filho, é que existe um espaço entre ser escolhido e ser coberto. E é nesse espaço que um inimigo chamado o ofuscador trabalha. Ele não anula o seu chamado, ele apenas o torna genérico. Ele te convence de que toda a palavra de Deus é para a multidão e nunca especificamente para você. Mas hoje, nós vamos nomear esse inimigo, vamos construir uma cobertura sobre a sua identidade e vamos selar o seu nome de uma vez por todas. Se você sente o peso disso, por favor, fica comigo até o fim. Você já sentiu o seu nome ser ofuscado em uma sala cheia? Aquela voz fria que sussurra que essa mensagem é genérica, que você está apenas se iludindo e se achando especial demais? E se essa sensação de ser invisível não for apenas timidez ou baixa autoestima? Mais um aviso espiritual para você reclamar a identidade que o céu já assinou para você em um decreto eterno. Enquanto muitos assistem a este vídeo como mais uma mensagem motivacional, poucos entendem que existe uma identidade que precisa ser reclamada, um nome que precisa ser aceito e um propósito que ousa ser vivido. Mas, e se a resposta para essa invisibilidade crônica estiver em uma prática espiritual que você ainda não aprendeu a usar com fé? Agora pense comigo. E se cada vez que seu nome foi esquecido em uma lista, cada oportunidade que passou por você, como se você fosse de vidro, e cada noite que você se perguntou em silêncio, Senhor, quando será a minha vez? Forem sinais de que Deus está te convocando agora para tomar posse da sua identidade. Foi buscando respostas para isso que eu encontrei este guia digital chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. Esse guia não é apenas uma leitura, é uma chave espiritual para quem deseja parar de duvidar do seu chamado, aceitar sua identidade como filho amado e escolhido e transformar a oração da noite em um momento de confirmação e posse do seu lugar no reino, sem se comparar, sem se diminuir e sem aceitar o anonimato como seu destino espiritual. Vários escolhidos aqui do canal já sentiram o chamado de Deus, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o guia digital. Baixe agora mesmo. Está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, esse conteúdo pode não ficar disponível por muito tempo. Ele revela segredos espirituais que muitas pessoas ignoram, mesmo quando a invisibilidade já tomou conta da sua identidade, do seu nome e do seu propósito. Não espere mais uma oportunidade com o seu nome passar por você e ser entregue a outro para buscar aquilo que seu coração já sabe que precisa. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra como Deus pode usar sua oração da noite para calar a voz do ofuscador, assinar a sua identidade e preparar você para receber o que já é seu por herança. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé,
E hoje mesmo, Deus pode te mostrar que a sua identidade tem um selo que o mundo não pode apagar. Existe um chamado nominal de Deus sobre você. Não é um chamado para a multidão, não é um e-mail em massa. É uma carta registrada com o seu nome, selada antes da fundação do mundo, e entregue na sua mão nesta noite. O ofuscador quer que você pense que é apenas mais um na multidão, mas Deus parou a multidão para falar apenas com você. Essa é a noite em que o seu nome será chamado em voz alta nos céus. E a primeira coisa que você precisa fazer é um ato de fé, um ato que declara que você acredita que esta palavra é para você e não para a pessoa ao seu lado. Escreva essa palavra no primeiro comentário fixado. Eu sou. É o começo da sua identidade divina se sobrepondo à sua identidade terrena. É um ato de fé, não comentário comum. E sobre exatamente isso, sobre você estar em uma reunião e seu trabalho ser creditado ao grupo. Sobre você se olhar no espelho e se sentir um estranho. Sobre você receber um elogio e uma voz interna te diminuir imediatamente. Há um decreto noturno de 3 minutos que cabe exatamente na próxima vez que uma oportunidade ou um elogio passar, raspando por você e pousar em outra pessoa, e que eu vou te mostrar mais adiante. Guarda no fundo da cabeça. E além do nosso guia digital escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos 1 centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar. É isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá escolhido, e se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse decreto já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fica até o final, porque sem o contexto que vem agora, o decreto não funciona com a mesma força sobre a sua identidade que o céu quer restaurar nesta noite. Eu ainda não te disse a coisa mais importante. Eu não te disse o nome da operação que o inimigo tem usado para te manter invisível. Eu não te disse o nome da ferramenta que Deus está te entregando hoje para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. E eu ainda não te disse o nome que Deus te deu, aquele que, quando pronunciado, faz todo o inferno tremer e todo o céu se colocar em atenção. Não saia daqui. Fecha os olhos por 1 segundo. Apenas por 1 segundo. Se você estiver dirigindo, mantenha os olhos abertos, mas desvie sua mente da estrada e traga ela para dentro de você. Eu não vou te pedir nada difícil. Eu só preciso que você me encontre em um lugar de honestidade total, sem as máscaras que você usa para o mundo, sem o sorriso que você coloca para esconder o cansaço. É só você e a voz de Deus, aqui. Eu vou te descrever 5 coisas, 5 sinais. E eu não preciso que todos eles se conectem. Eu não preciso que você diga sim para os 5, mas se eu estiver certo sobre pelo menos 3 deles, você e eu vamos saber, sem sombra de dúvida, por que esta mensagem te parou no meio da sua noite. O primeiro sinal: você sente uma exaustão que não vem do corpo, é uma exaustão de alma. Vem de constantemente ter que se autovalidar em silêncio, de ter que ser sua própria testemunha e seu próprio juiz, porque o reconhecimento externo nunca chega na medida do seu esforço. É o cansaço de ser forte por fora, enquanto por dentro você se pergunta até quando vai aguentar ser invisível no seu próprio campo de batalha. O segundo sinal é somático. Ele mora no seu corpo. É um aperto sutil no peito ou um nó na boca do estômago que se forma instantaneamente quando você ouve o nome de outra pessoa sendo anexado a uma ideia que nasceu na sua mente. Não é inveja. É a dor física de um parto cujo filho é registrado no nome de outro. Seu corpo reage a esse roubo de identidade antes mesmo que sua mente processe a injustiça. O terceiro sinal. Você está rolando o feed de uma rede social tarde da noite e de repente você vê
Alguém celebrando, recebendo, conquistando exatamente aquilo pelo que você tem orado em segredo, com lágrimas, por meses. E por um instante, uma pontada fria te atravessa e a pergunta que você tenta sufocar vem à tona. Por que não eu, Senhor? E então, você fecha o aplicativo com um suspiro pesado, sentindo o peso do esquecimento mais uma vez, e sobre essa identidade que foi roubada de você enquanto rolava o feed. Eu já deixei o caminho para recuperá-la te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o ofuscador só te rouba quando você não sabe o seu nome. Mas fica. O quarto sinal acontece quando você finalmente recebe um elogio, mas ele vem diluído. Parabéns a toda a equipe. Bom trabalho de todo mundo. E enquanto você sorri e agradece, seus ombros caem 1 milímetro. Porque o elogio genérico, para quem deu o sangue de forma específica, não soa como reconhecimento. Soa como um apagamento, como se a sua milha extra fosse apenas mais um passo no caminho de todo mundo. E o quinto sinal é no silêncio do seu quarto, talvez com a cabeça no travesseiro, que a voz do ofuscador vem mais forte. Ele te mostra o arquivo de todas as vezes que você tentou e não deu certo, de todas as portas que não se abriram. E ele te sussurra que esse chamado que você sente, essa sensação de que você foi feito para mais, é só imaginação, um delírio de grandeza de alguém que, no fundo, é só mais um na multidão. Agora pega um segundo, respira. Quantos desses 5 bateram? 3? 4? Talvez todos os 5. Se pelo menos 3 ressoaram no seu espírito, então o que está acontecendo com você não é acaso. É uma operação espiritual. O inimigo está tentando ofuscar sua identidade antes que você tome posse dela. E Deus me enviou aqui para te dizer: a operação dele acaba hoje. Nós vamos construir uma cobertura sobre você agora. Agora que você reconheceu pelo menos 3 desses 5 sinais, aquela voz fria que sussurra que essa mensagem é genérica, que você está só se iludindo, perdeu a força. Ela foi exposta. Então volta no primeiro comentário e reforça aquela palavra, aquele decreto que você já fez. Eu sou. Não é só um comentário, é um segundo selo. É você dizendo para o algoritmo e para os céus que esta palavra achou o seu endereço. E um comentário a mais é uma alma a mais que recebe esta mesma libertação hoje. Eu tenho 2 coisas para te entregar agora. Uma é o nome, uma palavra antiga, em hebraico, que define exatamente esse estado de ser conhecido intimamente por Deus, mas se sentir como um número anônimo. A outra é o instrumento. Um decreto, um guia, uma ferramenta que cobre a sua identidade enquanto o nome opera em ti, te protegendo dos ataques do ofuscador. Mas escuta com muita atenção, meu filho. O nome sem o instrumento te deixa exposto. Você vai saber quem você é, mas não vai ter com o que se cobrir da retaliação do inimigo. É por isso que nós vamos pelo instrumento primeiro, porque cobertura sem nome falha, mas nome sem cobertura mata. Vamos pelo instrumento. Existe um instrumento de cobertura que foi forjado exatamente para essa hora que você está atravessando, e ele cabe na palma da tua mão. E é exatamente aqui que o instrumento desce. Você sente essa sensação de ser invisível em uma sala cheia, como se sua voz não tivesse som, mas o decreto dessa hora que você está atravessando foi visto. Uma voz fria sussurra que essa mensagem é genérica, que você está apenas se iludindo. Mas eu te digo que esse sentimento crônico de não pertencimento não é apenas timidez. É um aviso espiritual, porque entre ser escolhido e ser coberto existe um intervalo. Um intervalo que o ofuscador conhece melhor do que você. E ele age ali não porque a unção foi revogada, mas porque chegou a próxima vez que uma oportunidade ou um elogio passou raspando por você e pousou em outra pessoa, e você não tinha com o que se cobrir. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Vi com filhos amados de Deus que estavam exatamente onde você está agora, sentindo-se como um estranho no próprio reflexo do espelho. Eu vi o olhar vazio de quem tem a ideia brilhante na reunião,
virar o brilho nos olhos de quem é chamado pelo nome para receber a honra. Eu vi a pontada fria no peito ao ver a vitória de outro nas redes sociais virar um calor de certeza de que a sua própria vitória está registrada e a caminho. Eu vi o elogio genérico que apaga ser substituído pela palavra específica que sela, e não porque eles se esforçaram mais, foi porque o ofuscador entrou na brecha da identidade não reclamada sem ninguém perceber. Quando eu uso essa palavra, o ofuscador, eu não estou usando metáfora. Estou nomeando o que rouba seu crédito, dilui seu chamado e te convence de que o silêncio de Deus é rejeição. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Cada vez que seu nome foi esquecido numa lista importante, não foi um erro administrativo. Foi uma operação espiritual para te manter pequeno. Cada oportunidade que passou por você, como se você fosse de vidro, não foi coincidência, foi o ofuscador testando os limites da sua identidade não selada. E cada noite que você deitou a cabeça no travesseiro e perguntou em silêncio, Senhor, quando será a minha vez? Não era dúvida, era a sua alma clamando pela certidão de nascimento que o céu já emitiu em seu nome. Antes de eu nomear o decreto para essa dor específica, leva o polegar até o primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Toca no link que está lá. É um ato profético. É a sua mão se movendo na direção da sua cobertura. Foi exatamente atrás dessa resposta para a dor da identidade que eu cheguei até este guia digital, chamado Os 7 Segredos Espirituais na Oração da Noite para Vencer a Ansiedade. O ofuscador quer que você acredite que está sozinho nisso, mas este guia é a prova de que existe um caminho de volta para o seu nome. Ele foi escrito para te ajudar a parar de duvidar do seu chamado, aceitar sua identidade como filho amado e escolhido e transformar a oração da noite em um momento de confirmação e posse do seu lugar no reino. Um lugar onde você não se sente mais um estranho no espelho, onde o crédito pelo seu trabalho não vai para o grupo e onde a voz que te diminui é calada pela autoridade do seu nome selado. Não espere a próxima oportunidade passar por você para buscar o que você já sente que precisa entender. Está no primeiro comentário fixado logo aqui abaixo. Toca no link agora, garante o seu exemplar e descobre por que o ofuscador não tem autoridade legal para parar o que Deus decretou sobre você. E se você estiver entre os primeiros a baixar, retorna aqui e deixa registrado nos comentários. Amém. Esse amém é a sua assinatura no decreto da sua identidade. A palavra do Senhor que desce sobre você agora é um selo. Está em Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você ouviu? Ele te chamou pelo nome. O chamado não é genérico. Um filho escolhido sem aprender essa arquitetura de cobertura se torna um alvo fácil. O guia digital no primeiro comentário fixado foi construído sobre essa arquitetura, sobre a certeza de que você não precisa mais sobreviver ao ofuscador, mas pode reinar sobre ele. E o valor de troca disso não é um valor comum. O que vale a paz de uma noite de sono sem a pergunta, por que não eu? Assombrando seu travesseiro. O que vale a autoridade de olhar no espelho e ver o reflexo do filho que Deus vê. O que vale a certeza de que seu nome está registrado na agenda do céu para a próxima grande coisa. Porque eram escolhas que não tinham preço. E aqui, diante de algo que pode mudar sua identidade pelos próximos 12 meses, você vai pensar 2 vezes. Não porque vale menos, é porque o ofuscador te convenceu que o investimento em você mesmo é um risco. Essa hesitação tem nome. É o medo de ser visto, depois de tanto tempo se escondendo. E tem garantia de 7 dias. Se você abrir, ler e não servir, manda um e-mail e recebe o dinheiro de volta inteiro, sem pergunta, sem processo, sem julgamento. O risco do céu já foi pago na cruz, especialmente quando o que está em jogo é a cobertura da sua identidade para a próxima vez que uma oportunidade com o seu nome chegar. Não existe risco aqui. O único risco é continuar descoberto.
Eu li uma mensagem de uma mulher de 42 anos, gerente de projetos, que disse que por anos aplaudiu promoções que deveriam ter sido suas. Na terça-feira passada, às 10 da noite, depois de ler o terceiro segredo do guia, ela escreveu seu nome completo em um caderno e declarou em voz alta: "Esta identidade é minha." Na quinta-feira, seu diretor a chamou para uma sala e disse que um novo projeto de alta visibilidade seria entregue em suas mãos, e apenas nas suas. Um rapaz de 28 anos, músico, me escreveu dizendo que compunha canções que outros gravavam e levavam o crédito. Ele se sentia um fantasma na própria arte. No sábado, por volta de 1 da manhã, ele aplicou o ritual do quinto segredo e sentiu o que ele descreveu como um peso de glória sobre os ombros. Na segunda-feira, um produtor que o ignorava há meses ligou e disse: "Eu ouvi uma melodia sua e ela tem o seu nome. Eu quero produzir você. Talvez daqui a 3 horas, você seja como um homem de 55 anos, pai de 3, que me escreveu dizendo que se sentia como uma nota de rodapé na história da própria família, que seus filhos o amavam, mas não o viam." Na semana passada, ele fez a oração de selo do 7º segredo. Ele disse que no dia seguinte, seu filho mais novo, de 16 anos, sentou-se ao lado dele, sem celular, e disse: "Pai, me ensina a ser um homem como você." Ele chorou por 1 hora. Cada vez que seu nome foi esquecido em uma lista, não foi apenas um erro, foi uma semente de anonimato plantada na sua alma. Cada oportunidade que passou por você, como se você fosse de vidro, foi o inimigo engrossando o muro entre você e seu propósito. E cada noite que você se perguntou: "Quando será a minha vez?", foi essa auto-invisibilidade que ninguém vê chegando para roubar mais um pedaço da sua herança, até que você não se lembre mais do seu próprio nome. E a sua família também não percebe. E os seus filhos também não percebem. E essa auto-invisibilidade que ninguém vê continua chegando. E ela não vai parar sozinha. E antes de eu te entregar a próxima palavra que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu quero te lembrar de uma coisa: escolhido. Como eu já te disse mais cedo, além do livro digital que está no primeiro comentário fixado, tem aquele link de doação voluntária em aberto, logo abaixo do livro. Nós continuamos sem receber 1 centavo por cada palavra que eu entrego aqui para você todos os dias. Por isso, esse link existe, escolhido, para que outra pessoa amanhã encontre exatamente essa palavra que encontrou você hoje. Qualquer valor que o seu coração apontar. Cada gesto desse sustenta o nosso canal de pé e faz a próxima mensagem chegar até quem precisa, exatamente como ela chegou em você hoje. E mais uma coisa antes de voltarmos para a mensagem, eu quero que você saiba do seguinte: de tempos em tempos, aqui em nosso canal, eu volto com um vídeo especial de honra. Um vídeo de agradecimento com uma palavra especial, somente para reconhecer os escolhidos que mais doaram e os que adquiriram o livro digital. Todos que sustentaram essa palavra junto comigo merecem essa menção de gratidão por esse ato tão generoso. Você semeia aqui, o céu te lembra lá em cima, e eu te lembro aqui embaixo. Te espero lá no link novamente escolhido. Agora que o instrumento está na sua mão, nós podemos ir para o nome. É o nome exato do que está acontecendo com você neste momento. Uma palavra que veio do hebraico antigo e atravessou 3.000 anos para te encontrar nesta noite. A palavra que, uma vez entendida, quebra a espinha dorsal do ofuscador. Fica. E agora, com o instrumento na tua mão, o nome desce. Sem a cobertura que você acabou de receber, essa revelação seria perigosa. Ela te daria uma identidade, mas te deixaria exposto à fúria do inimigo, que não quer que você a reclame. Mas agora é seguro. Agora que o escudo está levantado, a espada pode ser entregue. E a espada é um nome. Existe uma palavra no hebraico antigo que o ofuscador tem trabalhado por anos para apagar do seu espírito. A palavra é Yada. Escuta bem. Ibunua-da. A maioria das pessoas traduz Yada como saber, como se fosse um conhecimento intelectual, como saber uma informação, a capital de um país, o resultado de uma conta. Mas essa é a tradução do ofuscador. É a tradução que te mantém anônimo. O verdadeiro significado de Yada
É conhecer no sentido mais profundo e íntimo que existe. É o mesmo verbo que a Bíblia usa para descrever a união entre um marido e sua esposa. Não é um conhecimento de planilha. É um conhecimento de aliança, de experiência, de relacionamento. É um conhecimento que não apenas informa quem você é, mas te forma e te valida no processo. O ofuscador quer que você acredite que Deus te sabe como um número em uma estatística celestial. Mas a verdade que te liberta hoje é que Deus te conhece com iada. A frase que abre este vídeo, "Eu fiz esse vídeo para uma pessoa", é para você, meu filho, não é um anúncio público, é um ato de iada. É Deus te separando da multidão com um reconhecimento íntimo que só pode ser direcionado a um filho. Ele não sabe sobre você, ele conhece você. E essa diferença é o começo do fim do seu anonimato. Existe um homem nos registros do céu cujo nome é a prova viva disso. O nome dele é Davi, e a história dele é o espelho da sua. Davi era o filho mais novo de Jessé, um pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos mais velhos eram vistos e considerados para grandes feitos, ele era o que ficava nos bastidores, no campo, com as ovelhas. Invisível para os planos da família, ocupado com um trabalho sujo e solitário. Ele carregava a unção, mas sua família só via o cheiro das ovelhas. A cena da virada de sua vida acontece quando o maior profeta de Israel, Samuel, vem à sua casa para ungir o próximo rei da nação. Jessé, seu pai, orgulhoso, faz um desfile com seus 7 filhos mais velhos. Todos eles eram fortes, bonitos, com aparência de rei, impressionantes. Mas para cada um deles, Deus sussurrou no ouvido de Samuel: "Não é este, a mensagem não é para ele. Eu o rejeitei." O ofuscador estava em plena operação na casa de Jessé. O escolhido estava presente, mas invisível aos olhos de sua própria família. O futuro de uma nação inteira, a unção mais importante daquela geração, tudo estava em pausa, esperando por um nome que nem sequer foi mencionado na primeira chamada. A bênção estava na casa, mas o destinatário estava esquecido no campo. Foi a insistência de Deus através do profeta que quebrou o ofuscamento. Samuel, confuso, se vira para Jessé e pergunta: "Acabaram-se os moços? Não há mais nenhum?" Só então, quase como um pensamento tardio, Jessé se lembrou: "Ainda falta o mais novo, mas ele está lá fora, cuidando das ovelhas." Mandaram chamá-lo. E quando aquele jovem ruivo, queimado de sol, entrou na sala, Deus disse a Samuel com a clareza de um trovão: "É este, levante-se e unja-o." A mensagem, a unção, o óleo, tudo aquilo tinha um destinatário específico. E não era para mais ninguém. A unção não transformou Davi em rei naquele mesmo dia, mas selou sua identidade para sempre. Ele voltou para o campo, para as mesmas ovelhas, para o mesmo trabalho solitário. Mas ele não era mais o mesmo. Por fora ele era o mesmo pastor esquecido, mas por dentro ele era o ungido do Senhor. Essa certeza, essa identidade selada, foi o que o deu autoridade para olhar para um gigante chamado Golias e dizer: "Você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor a quem você desafiou." A identidade precedeu a posição. A unção precedeu o trono. O registro de Davi é a prova eterna de que Deus não olha a aparência, o status social ou a opinião da sua família. Ele olha o coração. E quando ele tem uma mensagem para um filho, quando ele tem uma unção para entregar, ele para um profeta, ele para uma nação, ele para tudo e todos até que esse filho seja encontrado e nomeado. Mesmo que ele esteja esquecido no campo mais distante, se sentindo a pessoa mais invisível do mundo. A palavra de hoje é o profeta de Deus insistindo na sua casa. Tem mais um. A unção é para ele. Pensa nisso por um instante. Em um reino próspero, o velho rei morreu. Anos antes, para proteger seu único filho de uma conspiração no palácio, ele o enviou para uma aldeia distante de ferreiros, onde o príncipe cresceu sem saber sua verdadeira linhagem, acreditando ser filho de um simples artesão. O jovem, agora um habilidoso ferreiro, vive uma vida honesta, mas vazia. Ele sonha com castelos, com batalhas e com um propósito maior, mas acredita que são apenas delírios de um simples trabalhador.
Desde a infância, ele usa um anel de ferro pesado e sem adornos que sua mãe lhe deu antes de morrer, um objeto que ele nunca tira, mas que sempre considerou um peso sem valor, uma lembrança de sua origem humilde. Com a morte do rei, um arauto é enviado a todo o reino para encontrar o herdeiro perdido. O único sinal para identificá-lo é o anel real, uma peça única. O arauto procura em vão entre os nobres e os ricos. Cansado e frustrado, ele para na oficina do ferreiro para consertar a fivela de sua sela. Ao pagar pelo serviço, o arauto estende as moedas e sua mão toca a do jovem. Nesse instante, ele congela. Sob a fuligem do carvão e as marcas do trabalho pesado, ele vê o anel. E ele percebe que o anel não é de ferro, é de um metal antigo, escuro e raro, e nele, quase apagado, está o brasão real. O arauto, o homem mais poderoso do reino naquele momento, cai de joelhos na poeira da oficina e diz com a voz trêmula: "Meu rei." O ferreiro olha para suas mãos calejadas, para o anel que sempre considerou um estorvo, e pela primeira vez ele vê o selo da sua identidade. Ele não precisava se tornar um rei, ele já era um. Ele só precisava que alguém com o conhecimento do palácio apontasse para o sinal que ele sempre carregou, mas nunca reconheceu. E aqui está a verdade sobre você esta noite. Você tem andado pela vida se sentindo comum, um trabalhador, talvez até pesado e cansado enquanto carrega o selo inconfundível do rei na sua alma. Esta mensagem não veio te transformar em um filho de Deus. Veio te fazer reconhecer o anel. Você agora tem o nome, Yada, o conhecimento íntimo de Deus. E você tem o instrumento, o guia que te dá a cobertura. Você tem o anel e o conhecimento do que ele significa. Mas saber o seu nome é apenas o começo. Aprender a usá-lo como uma assinatura de autoridade no mundo espiritual é o que separa um príncipe que vive como um plebeu de um rei que governa seu território. O ofuscador perdeu a batalha pelo seu nome, mas ele vai começar uma nova guerra para impedir que você use a autoridade que esse nome carrega. A verdade mais profunda ainda está por vir. E ela não é apenas sobre quem você é, mas sobre o que você está autorizado a fazer a partir de agora. Deixe eu parar por um minuto completo e colocar tudo o que você acabou de ouvir em palavras simples, sem poesia, sem metáfora, só os fatos. Fato 1. A sensação de ser invisível que te persegue não é um problema de autoestima. É uma operação espiritual de um inimigo que eu chamei de o ofuscador. Fato 2. O objetivo dele é te convencer que o chamado de Deus é genérico para que você nunca reclame a porção que tem o seu nome. Fato 3. A palavra hebraica Yada prova que Deus não te conhece como um número, mas de forma íntima e pessoal, como um pai conhece um filho. Fato 4. Você é um espelho de Davi, o herdeiro esquecido no campo, para quem a unção estava esperando enquanto todos os outros eram apresentados e rejeitados. E aqui está quem você é dentro de tudo isso. Você é o destinatário de uma mensagem que não podia ser entregue a mais ninguém. Você é o herdeiro que carregava o anel real coberto de fuligem sem saber o seu valor. Você é a pessoa pela qual o céu parou tudo hoje para chamar pelo nome. E a partir desse conhecimento, 3 novas identidades, 3 arquétipos espirituais, nascem em você. São 3 posições de autoridade que você precisa aprender a ocupar a partir desta noite. O primeiro é o portador do nome secreto. Esta é a sua identidade mais profunda. É aquele que carrega um nome, um propósito e uma unção dados diretamente por Deus, que o mundo exterior e, muitas vezes, você mesmo, ainda não reconhecem plenamente. Você tem respondido aos apelidos que a vida, as decepções e as pessoas te deram. Mas o seu nome verdadeiro está guardado. A implicação disso é que quando o decreto é aceito por você, este nome secreto se torna sua verdadeira e única identidade. Você para de responder aos apelidos de esquecido, invisível, o segundo lugar, e você começa a viver de acordo com o nome que o céu te deu em um registro que não pode ser apagado. O segundo arquétipo é o herdeiro esquecido. Este é o seu estado anterior, que agora você pode ver pelo retrovisor. É aquele que, como Mefibosete,
Tinha plenos direitos de herança e um lugar na mesa do rei, mas vivia como um indigente, escondido em uma terra de esquecimento, inconsciente de sua linhagem real por causa das feridas da vida. Ao ouvir seu nome sendo chamado hoje, você se lembra de sua filiação, e a implicação é imediata. A mentalidade de escassez e de não merecimento é quebrada. Ela é substituída pela consciência da abundância do Pai, e você começa a acessar os recursos do reino que sempre estiveram disponíveis para você, mas que você não se sentia digno de pedir. E o terceiro arquétipo é o mais ativo, é o assinante do decreto divino. Este é quem você se torna no momento em que diz sim para esta palavra. É aquele que, ao ouvir seu nome e sua identidade confirmados, não apenas concorda passivamente, mas ativamente pega a caneta espiritual e assina embaixo da promessa. Você se torna um agente do seu próprio propósito. A implicação disso é o fim da passividade. Você para de ser uma vítima das circunstâncias, esperando que algo aconteça, e se torna um parceiro ativo de Deus na manifestação das promessas. Você começa a usar a autoridade do seu nome recém-reclamado para decretar mudanças na sua própria vida, na sua casa e no seu ambiente. Comenta agora uma só palavra, diferente da que você já escreveu, que sela a sua identidade e o seu lugar no reino. A palavra é assinado. É você tomando a caneta e assinando o decreto. Este comentário sela em você a identidade de filho amado e escolhido e transforma a sua oração da noite em um momento de confirmação e posse. O algoritmo não te trouxe aqui por acaso. Ele reconheceu a busca da sua alma. Não espere mais uma oportunidade com o seu nome passar por você e ser entregue a outro. Se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, porque a próxima mensagem é o mapa para o território que você acabou de herdar. Agora eu vou te dar uma ferramenta prática, um ritual para selar tudo isso na sua realidade física. Eu chamo de o ritual da assinatura de identidade. Você vai executá-lo hoje, antes de dormir, em frente a um espelho, sozinho. O primeiro passo, olhando diretamente nos seus próprios olhos no espelho, você vai declarar em voz audível, não em um sussurro, por 3 vezes: Deus me chamou pelo meu nome. Você precisa ouvir a sua própria voz declarando a verdade, para que ela anule as mentiras que você tem ouvido em silêncio. O segundo passo, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta a batida e afirme, com convicção: eu sou a pessoa para quem esta mensagem foi feita. Eu não sou um acidente. Eu sou um decreto. O terceiro passo, feche os olhos, com a mão ainda no coração, e cele a palavra, dizendo: eu assino meu nome no propósito de Deus para mim. A minha identidade está selada no céu e agora na terra. O selo de confirmação virá. Será uma sensação de calor e peso sob a sua mão, acompanhada por um alinhamento interno, como se a sua coluna espiritual se endireitasse, e uma paz profunda que você não sentia há muito tempo. E essa assinatura que eu acabei de colocar nas tuas mãos, ela é só a primeira via do contrato. A sua identidade inteira, o seu destino, está coberto no que está no primeiro comentário fixado. O ritual da assinatura de identidade te dá um momento de clareza, mas o guia digital, os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade, te dá uma cobertura contínua. Pensa no arquétipo do herdeiro esquecido. Sua vulnerabilidade é ser como um príncipe com amnésia, vivendo como um plebeu em seu próprio reino. O ofuscador sabe disso. Ele vai esperar o sentimento deste vídeo passar, e então ele vai te atacar exatamente na sua memória, tentando te convencer de que tudo isso foi só uma emoção passageira, que você continua sendo o ferreiro e não o rei. O guia te entrega os rituais diários para blindar sua mente contra essa amnésia espiritual, para que você nunca mais se esqueça de quem você é, especialmente na próxima vez que uma oportunidade ou um elogio passar raspando por você e pousar em outra pessoa. E enquanto você ouve isso, alguém como você já abriu o link. Mas antes de você decidir, eu preciso te mostrar o que o ofuscador vai tentar fazer contra essa assinatura
nas próximas horas. Na próxima vez que uma oportunidade ou um elogio passar raspando por você e pousar em outra pessoa. O momento em que você começar a operar no que acabou de receber, isso vai acontecer nas próximas 72 horas. 3 coisas específicas serão lançadas contra você. 3 táticas diretas do ofuscador, agora que ele sabe que você sabe seu nome. Ele não vai mais operar nas sombras. Ele vai vir para a guerra aberta. E você precisa estar pronto. A primeira tática é a mais sutil. O ofuscador usará o sucesso visível de outra pessoa, provavelmente alguém do seu círculo, para sussurrar no seu ouvido. Viu? A bênção era para ele, não para você. Você se enganou de novo, achando que era especial. Ele vai pegar a celebração de outro e usá-la como uma arma para invalidar a sua identidade recém-reclamada. A sua arma contra isso é imediata e audível. No momento em que esse pensamento vier, você não vai discuti-lo em silêncio. Você vai declarar em voz alta, mesmo que seja um sussurro no seu escritório. A bênção dele confirma que o meu Deus é um Deus de bênçãos e não anula a minha. O meu nome está em outra ordem de serviço. Eu celebro com ele enquanto o meu decreto está a caminho. Você transforma a inveja em profecia. A segunda tática virá no silêncio da noite, provavelmente entre 2 e 4 da manhã. O ofuscador vai abrir o arquivo de todos os seus fracassos e erros passados. Ele vai projetar na tela da sua mente cada decisão errada, cada palavra mal colocada, cada projeto que não deu certo. E ele vai te dizer: com esse histórico, quem é você para achar que foi escolhido para algo grande? A sua arma contra isso é a autoridade do sangue. Você vai responder com a mão sobre o seu coração. O meu histórico está sob o sangue. Aquele que me chama não consulta meu passado. Ele assinou meu futuro. Eu sou quem ele diz que eu sou, não quem eu fui. Você não nega o passado. Você anula a jurisdição dele sobre o seu presente. A terceira tática é um veneno que parece virtude. Ele vai injetar em você uma ansiedade santa, uma necessidade urgente de provar o seu valor, de correr e fazer algo espetacular para merecer o chamado que você sentiu. Ele vai te impulsionar para o ativismo, para que você se canse e se frustre, e conclua que, se nada aconteceu, o chamado não era real. A sua arma é parar. No meio da corrida, no meio da ansiedade, você vai parar o que estiver fazendo, respirar fundo e declarar: o meu valor foi estabelecido na cruz, não nas minhas obras. Eu não preciso provar, eu preciso receber. Eu paro de correr e começo a reinar do meu lugar de descanso. A sua maior ação neste momento é a quietude autoritária. E essa arma para parar de correr é apenas a primeira linha de defesa contra um inimigo que conhece suas fraquezas. A verdadeira estratégia não está apenas na reação, mas em como você se prepara na noite anterior, no altar da sua oração, para que esses ataques cheguem e encontrem uma muralha já erguida. Estas são apenas as 3 táticas de emergência. O manual de guerra do ofuscador tem capítulos que eu não consigo abrir aqui. E todas as suas estratégias estão mapeadas, com as contra-orações específicas, dentro do guia digital. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade. Cada segredo é uma arma para uma tática específica que ele usa para te manter invisível. Você vai precisar disso quando, ainda esta noite, o calor desta mensagem começar a esfriar e o ofuscador tentar te convencer que foi só emoção. Você vai precisar disso amanhã de manhã, quando a luz do dia fizer a memória desta identidade parecer distante e o ofuscador tentar lançar sombras de dúvida. E você vai precisar disso na próxima vez que uma oportunidade ou um elogio passar raspando por você e pousar em outra pessoa, quando o ofuscador pressionar o botão do seu sentimento de inadequação. O link continua no primeiro comentário fixado. Eu não estou te apressando, eu estou te avisando. Mas antes de você sequer pensar em clicar, eu preciso te mostrar o que você mesmo vai fazer contra você na próxima vez que uma oportunidade ou um elogio passar raspando por você e pousar em outra pessoa. Porque o pior obstáculo
não é o ofuscador. É a parte de você que aprendeu a colaborar com ele. Existe um obstáculo final que não vem de fora, ele vem de dentro. É a voz mais perigosa de todas, porque ela soa como sabedoria e humildade. É o medo de parecer mal agradecido. Você recebeu uma bênção, a de estar em uma equipe, a de ter um emprego, a de ter uma família, e quando a oportunidade de um reconhecimento específico chega, essa voz diz: fique quieto, não peça mais. Agradeça pelo que você já tem. Não queira ser o centro das atenções. Essa voz não é humildade, é a obra-prima do ofuscador. Ele te treinou a se contentar com as migalhas do reconhecimento para que você nunca reclame o pão da sua identidade. Ele te ensinou que desejar o que é seu por direito é arrogância. Ele te fez confundir o seu chamado específico com um ato de egoísmo contra o coletivo. A sua defesa contra isso é um reajuste radical da sua teologia. Você precisa entender que a sua bênção específica não tira a bênção de ninguém. Pelo contrário, quando Davi foi ungido, toda a nação de Israel foi abençoada. Quando você assume o seu lugar de autoridade, você cria espaço para que outros assumam os deles. Sua visibilidade dá permissão para que outros saiam da invisibilidade. Ser grato pelo todo não anula o seu direito à sua parte. E tem uma última coisa que o inimigo fará, a que mais me preocupa de todas, porque ele não fará contra você. Ele fará através de você, usando a sua própria boca e as suas próprias mãos. E é sobre isso que eu preciso te falar antes de liberarmos a bênção final desta noite. Chegou a hora. Chegou o momento em que a palavra se torna carne em você. Onde quer que você esteja, se for seguro, eu te peço. Feche os seus olhos. Coloque a sua mão direita sobre o seu coração, a mesma mão que vai assinar os decretos do céu na terra. Respire fundo. Não é um exercício de relaxamento, é um ato de esvaziamento, para que você possa ser preenchido com a autoridade da sua identidade. Nós vamos agora entrar em um lugar sagrado, um lugar de autoridade. O ofuscador não tem jurisdição aqui. As vozes do passado não têm permissão para falar. Apenas a voz do Pai é bem-vinda neste espaço. Eu não vou te pedir para orar, eu vou orar sobre você. Sua única tarefa, meu filho, é receber. Apenas receba. Abra as mãos do seu espírito. Em nome daquele que te chamou pelo nome, eu te libero da prisão da comparação. Eu quebro agora a corrente que te amarra ao sucesso de outra pessoa. A corrente que usa a vitória do teu irmão como uma prova contra você. A jornada dele não é a sua. O tempo dele não é o seu. O seu nome está em um decreto diferente, com uma data de entrega específica. Está liberado. Pela autoridade que me foi concedida, eu te libero das vozes de desqualificação que ecoam na sua mente. Eu silencio agora cada palavra que o inimigo e que você mesmo usou para te chamar de não bom o suficiente, atrasado demais, quebrado demais. Essas mentiras perdem o poder sobre a sua identidade agora. Elas caem por terra, secas e sem vida. Você está livre. E agora, a corrente mais pesada, a mais sutil. Em nome de Jesus, eu te libero do medo de parecer mal agradecido. Eu quebro essa falsa humildade que o ofuscador usou para te manter pequeno e em silêncio. Receber o que é seu por herança não é ingratidão, é obediência ao doador. Desejar a sua porção específica não é arrogância, é propósito. Receba essa liberdade. Agora. Finalmente eu te libero da vergonha de sentir o que você sente. A dor da invisibilidade, a pontada de "por que não eu?", a frustração silenciosa. Não são pecados, são os sensores da sua alma te dizendo que você foi criado para mais. São o combustível que Deus usou para te trazer até aqui. Não há condenação, apenas o reconhecimento de que seu espírito anseia pelo que já é seu. Solte a culpa. E no espaço vazio que essa liberação criou, eu agora convoco a sua verdadeira identidade. Pelo poder do Espírito Santo, eu chamo e ativo em você o portador do nome secreto. A identidade que o céu te deu antes da fundação do mundo se sobrepõe agora a todos os apelidos da terra. Você não é mais quem eles disseram que você era.
Você é quem Deus diz que você é. Eu convoco os direitos do herdeiro esquecido. A amnésia espiritual acaba hoje. A mentalidade de órfão é quebrada. A consciência da sua linhagem real é restaurada agora. O anel no seu dedo brilha. O acesso aos celeiros do Pai, a mesa do Rei, a herança dos filhos, está aberto para você. Entre na sua herança. E por fim eu convoco e ativo o poder do assinante do decreto divino. A caneta de autoridade é colocada na sua mão. A passividade termina aqui. A espera vitimista se encerra. A partir de hoje, você não apenas recebe os decretos do céu. Você os coassina, você os executa e você os manifesta na terra. Sua assinatura agora tem peso no mundo espiritual. Agora, com os olhos ainda fechados e a mão no coração, repita essa frase em voz alta, para que seus próprios ouvidos ouçam a mudança. Diga: eu recebo meu nome, eu aceito minha posição, eu assumo minha autoridade. Diga de novo, com mais força, como um decreto: eu recebo meu nome, eu aceito minha posição, eu assumo minha autoridade. O anel que você carregava não é mais de ferro, a fuligem caiu. O brasão do rei está visível para todo o inferno ver. O herdeiro não está mais na oficina, vivendo de restos e sonhando com castelos. Ele está de pé no centro da sua própria história, entendendo que o palácio não é um lugar para onde ele vai, mas um lugar de onde ele vem. A identidade foi restaurada. Mas a unção de um rei não é para si mesmo, é para um reino. A sua identidade restaurada não é o fim da história, é o começo do seu comissionamento, da sua missão na terra. Ainda não diga amém. Nós não terminamos. A parte mais importante, a palavra final do Pai sobre você, vem agora. Fica comigo. E sobre a sua mesa, na próxima vez que você se sentar para uma refeição, eu declaro uma cobertura de honra. Onde você foi ignorado, sua voz será ouvida. Onde sua opinião foi descartada, sua sabedoria será procurada. Sua família não te verá mais como parte da mobília, mas como a coluna que sustenta a casa. O tempo de comer em silêncio acabou. Sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos, eu decreto uma restauração de identidade. A cobertura de pai, de mãe, de provedor, de protetor que o ofuscador tentou rasgar, é agora remendada com fios de ouro celestial. Seus filhos não verão mais apenas a pessoa que paga as contas, mas o herói que carrega o nome da família. Seu cônjuge não verá mais o cansaço, mas a glória da sua unção. E no seu trabalho, no seu ministério, na sua arte, eu declaro o fim do crédito anônimo. Onde seu nome foi apagado, ele agora será escrito em negrito. Onde suas ideias foram roubadas, elas agora retornarão com juros divinos. As portas que se fecharam para você se abrirão para os seus filhos por causa do seu nome. A era do ofuscamento no seu campo de batalha profissional está encerrada hoje. Eu te vi, meu filho. Eu te vi no canto da sala, em silêncio, quando a celebração era sobre algo que a sua mão construiu. Eu vi o seu sorriso educado, enquanto por dentro você se partia. Eu sei o nome da pessoa que levou o crédito, e eu registrei o seu nome no livro da recompensa. Eu te vi naquela manhã, em frente ao espelho, tentando encontrar nos seus próprios olhos o reflexo do filho que eu te chamei para ser. Eu vi o estranhamento, a dissonância, e eu sussurrei de volta: eu estou aqui. Você não está sozinho nisso, continue olhando. Eu te vi tarde da noite, com o celular na mão, fechando o aplicativo com aquele suspiro pesado. Eu senti a pontada de: por que não eu? Junto com você. E eu te digo, meu filho, a vitória dele não anulou a sua. Apenas anunciou que eu sou um Deus que ainda responde orações. A sua está a caminho. Eu te vi sentir aquele nó no estômago quando a sua ideia foi celebrada na voz de outro. Eu senti a dor física do roubo de identidade no seu corpo. Eu vi você engolir a injustiça para manter a paz, e eu anotei: restituição em dobro por danos morais e espirituais. Eu estava lá no silêncio do seu quarto, quando a voz do ofuscador te mostrou o arquivo dos seus fracassos. Eu ouvi as mentiras, e eu permaneci ao seu lado, esperando você se lembrar da minha voz, a única que importa, a voz que te chamou para fora do nada,
e te deu um nome e um propósito. E hoje você se lembrou. Você está comprometido. Você está comissionado. Você está enviado. Não diga amém ainda. Senta nisso por um momento. Sinta o peso do que acabou de acontecer. Respira. O peso é real. O peso é o seu sinal agora. Agora, você pode dizer amém. Eu te vi no canto da sala, em silêncio, quando a celebração era sobre algo que a sua mão construiu. Não abra os olhos ainda. Mantenha as mãos no peito. O decreto está fresco, e é exatamente agora que o ofuscador vai tentar a primeira investida. O que foi selado aqui agora vai ser testado na próxima vez que uma oportunidade ou um elogio passar, raspando por você e pousar em outra pessoa. Quando aquele e-mail de parabéns chegar para a equipe inteira, menos para você. O ofuscador não aceita sem luta o que acabou de ser decretado sobre você. E quem foi comissionado sem cobertura, caminha em campo aberto. A unção foi confirmada no céu. Agora, ela precisa sobreviver à próxima segunda-feira. Os 7 segredos espirituais na oração da noite para vencer a ansiedade está no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Não como um substituto para a unção que você acabou de receber, mas como a muralha ao redor dela, como o manual de guerra para defender a identidade que foi selada em você. Porque o herdeiro sem guarda pessoal se torna um alvo no momento em que sai do palácio. E o ofuscador conta exatamente com a sua exaustão após a batalha para atacar de novo. O que vale ver o seu nome finalmente escrito na porta que se abre para você? O que vale o silêncio permanente da voz do ofuscador na sua mente? Com garantia de 7 dias, o risco é nosso, a mão é sua. Não espere mais uma oportunidade com o seu nome passar por você e ser entregue a outro para abrir o link. Clica agora, enquanto o decreto ainda está quente no seu peito. Não depois de checar suas mensagens. Não depois de se convencer que foi só emoção. Não amanhã de manhã, quando a dúvida tentar se instalar. Porque quem deixa para depois, deixa para nunca. E o ofuscador já sabe disso. Essa voz que sussurra agora, eu vejo isso depois. Não é para tanto, é só um guia. Eu posso fazer isso sozinho, depois eu volto aqui. Essa voz não é sua. Ela soa como sua. Ela usa as suas desculpas mais comuns. Mas ela é a voz daquele que perdeu a batalha pelo seu nome hoje e está tentando desesperadamente impedir que você pegue em armas. Cada segundo que essa voz ganha é um segundo que a sua identidade recém-nascida fica mais vulnerável. Clica antes que o ofuscador fale mais alto que o nome que foi selado sobre você. E agora, a última palavra. No nosso próximo encontro, vou te revelar as 3 portas que o céu é obrigado a abrir uma vez que um filho reclama sua identidade, porque saber seu nome é a chave. Mas saber quais portas essa chave abre é o começo do seu reinado na terra. Você não pode perder. E ainda nesse vídeo, escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar, e o céu vê cada gesto. O céu vê, e o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Agora, para selar tudo o que foi feito aqui em um ato final de posse, pronuncie essas 3 declarações comigo, em voz alta. É a sua assinatura no cartório do céu. Diga, eu assino com meu nome. Eu digo sim com força. Amém com toda a intenção. Agora, pega o link deste vídeo e envia para uma pessoa. Apenas uma. Aquela que veio à sua mente agora. Aquela pessoa que, como você, se sente como um número na multidão, esperando que um dia a sorte ou a misericórdia se lembre dela. Alguém que precisa exatamente do mesmo decreto de identidade que você recebeu aqui hoje.
O guia com os 7 segredos da oração noturna continua no primeiro comentário. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Declarado, selado, feito.